ajuda. Cabeça pra cima. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. E pelo site você nem precisa ficar dentro de casa para nos assistir. Você pode usar o seu tablet, o seu smartphone e com total liberdade em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você assiste a nossa programação no tempo real em que ela vai para a telinha. Muitíssimo obrigada, querido semeador de Boas Novas, porque pela sua visão, porque você nos ajuda, porque você aposta na capacidade da Boas Novas de transmitir uma programação saudável. Nós podemos estar, inclusive, na internet, nos tablets e nos smartphones. A sua visão, ela faz toda a diferença. Que Deus possa abençoar a sua vida e continuar lhe garantindo a visão de semear no reino de Deus, semear para que as boas novas de Cristo continuem sendo anunciadas. Você que ainda não é um semeador, está aí uma excelente oportunidade. Liga agora, 2126-300, e você também pode vir fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. Você que é abençoado, não fica com a bênção só para você. Ajuda Boas Novas a sair por aí distribuindo bênçãos. Não esquece, 2126-300 ou www.boasnovas.tv. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E que o Senhor Deus, Ele que é o único que pode nos retribuir, atenda aos desejos do seu coração e possa efetivamente lhe retribuir com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Queridos, a cada 3 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. É isso mesmo, morre de fome no mundo. E nos países chamados desenvolvidos, mais da metade da população já está obesa. A alimentação, ela é fundamental para todo ser humano. Nós não podemos passar sem alimentação. Contudo, a má distribuição da comida e também os chamados hábitos da vida moderna já têm se tornado um grande desafio para as sociedades. Inseridos no contexto do Dia Mundial da Alimentação, Cabeça para Cima quer ajudar a você refletir sobre o tema alimentação. É o que vamos conversar com você hoje. Começamos com o nosso informativo. O tema oficial do Dia Mundial da Alimentação, anunciado no início de cada ano pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dá foco à data e ajuda a aumentar a compreensão de problemas e soluções na busca pela erradicação da fome. Hoje, quase 870 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de desnutrição crônica. Modelos insustentáveis de desenvolvimento estão degradando o meio ambiente, ameaçando ecossistemas e a biodiversidade, de que serão necessários para garantir o fornecimento de alimentos no futuro. Como se pareceria um sistema alimentar sustentável? O que precisaria ser mudado para nos mover nessa direção? O Dia Mundial da Alimentação 2013 é uma oportunidade para explorar essas e outras questões e ajudar a fazer acontecer no futuro o que nós queremos. É isso aí, né? Parece que a alimentação é um tema batido, mas ele não é não. Basta a gente olhar as estatísticas, o que as informações aí do dia a dia nos oferecem. Mais de metade da população dos países desenvolvidos está obesa. Será que é porque come demais ou é porque come errado? E a cada 3 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Você se atreveria a dizer que você já passou fome? Será que você já passou fome mesmo? Vamos entender um pouquinho o que são essas questões no programa de hoje, quando a gente vai conversar com você sobre alimentação. Recebo aqui no estúdio a Aide Valério, ela que é gerente de segurança alimentar da Prefeitura no Rio, mas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A Aide também é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Isso. Muitíssimo obrigada, sua primeira vez aqui no Cabeça. Sim, primeira vez. Uma honra para a gente, realmente muito obrigada por estar aqui. Prazer é meu. Tá bom? E também conosco, vocês já conhecem, a Mara Argento. Mara, sempre que a gente chama, ela está sempre disponível, uma bênção para Boas Novas e para os nossos telespectadores. Mara, nutricionista, também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Obrigada mais uma vez, Mara. Obrigada, Sinete, pelo carinho de vocês. Obrigada por passar essa responsabilidade para a gente, confiar.
Muito obrigada. Verdade. E o público adora, né? Porque o pessoal sempre faz perguntas e gosta de ter você aqui conosco. Muito obrigada. Porque isso é realmente um sinal de confiança, né? Então, a gente confia, o público confia, porque você é uma boa profissional. Falando isso, é porque ela vive aqui com a gente, né? No Cabeça. Falou sobre alimentação, a gente tem que lembrar da Mara. Vem aqui no Espaço Feminino, já foi até na cozinha fazer comidinha lá. De vez em quando eu vou ao programa na parte da tarde. Exatamente. Espaço Feminino com a Márcia Costa. Uma delícia de programa também, né? É uma pessoa tão doce. A Mara é uma benção. Nós trabalhamos juntas. Olha que coisa boa. Que bacana. Ela é minha amiga Aham. e também é a chefe do departamento em que trabalho. Que bacana. Muito bom tê-las aqui. É muito bom estar assim, entre amigos, né? É isso aí. Facilita, né? Fica mais fácil, inclusive. Muito mais, né? muito mais. Queridos, a gente vai conversar hoje sobre alimentação, né? Com esses dados que ficam. É uma doideira a gente imaginar que uma pessoa morre de fome a cada 3 segundos, né? No tempo que a gente estiver aqui fazendo esse programa, quantas pessoas terão morrido de fome, né? Por efetivamente falta de algo para comer. E o outro lado da história, né? Mesmo nos países desenvolvidos, no mundo de tanta tecnologia, tempos modernos, a sociedade aí, a gente percebendo as pessoas ficando obesas a cada dia, isso impactando num mundo de coisas, né? Como é que a gente pode justificar essa história de, em pleno século, né, que nós estamos aí, século XXI, a gente está lidando com problemas desse tipo? Vocês que lidam com alimentação, especialistas, a ideia. O mundo contemporâneo, ele tem o dado da disparidade das distribuições, né? A gente tem alguns locais onde o acesso é com muita fartura, e outros locais as coisas não chegam, né? E a alimentação com a alimentação não vai ser diferente, né? O mundo contemporâneo, a gente tem uma sociedade, né, um modo capitalista de ser, em que a produção ela é focada em alguns centros, ela é estimulada em alguns centros, né? Em outros não. Então aí você tem alguns locais onde a população, a gente tem hoje os Estados Unidos, né? Onde mais da metade da população já está sofrendo de obesidade. Algumas pesquisas apontam isso. E a gente tem continentes onde uma boa parte da população passa fome. A gente pode... isso já dá uma pista de que há algo errado na distribuição de alimento, há algo errado na produção de alimento, né? A distribuição disso. Como é que um homem está... o ser humano está lidando, né? Os governantes estão lidando com essa questão para pensar com aquele que não tem o que comer, né? Porque enquanto a gente está conversando, como você bem colocou, algumas pessoas irão morrer. Não é uma pessoa. Algumas pessoas irão morrer, né? Então, assim, em pleno século XXI. Essa realidade que você coloca, né, ela se aplica também aqui no Brasil. A gente vê também aqui, né? Qual a percepção de vocês? O que precisa ser feito? Qual o olhar mais específico que é preciso se ter para buscar um maior equilíbrio nessa história, pelo menos da distribuição da comida no Brasil? Hoje a gente já tem algumas ações, que são ações bastante consideradas, né? Eu acho que a ID poderia contribuir bastante a respeito do que vai acontecer, e em certa parte já está até acontecendo no Rio de Janeiro, que é a questão do Banco de Alimentos, né? Eu acho que você poderia estar contribuindo com isso. Então, muitas mobilizações estão sendo feitas. O Brasil veio com a questão da fome zero, finalizado em 2010. A gente teve, assim, uma recuperação muito grande. A gente pode pensar, e eu acho que muito legal, que em 3 décadas, ou seja, em 30 anos, a gente teve uma redução de 30% da desnutrição no nosso país. Então, a gente saiu dos 37%, a gente veio para 7%. Mas, por outro lado, em 20 anos, nós tivemos um aumento de 260% da obesidade no nosso país. Então, hoje a gente tem
Obesos, nós temos mais ou menos por volta dos 12%. E a gente tem lá os seus 40 e poucos acima do peso. Totalizando, a gente chega aos 50% ou até mais, né? Batemos quase que nos 60%. O crescimento da obesidade é muito grande. As ações estão acontecendo, sim, no Brasil. Existem várias ações. A gente vê o cuidado com relação à hipovitaminose A, as campanhas que são feitas em locais precisos, não aqui no Rio de Janeiro, mas em várias localidades em que há necessidade, as pessoas chegam à cegueira por deficiência de vitamina A, chegam à morte por deficiência de vitamina A. Então, o governo tem feito várias ações. A gente vê essa recuperação, mas, por outro lado, a gente tem o crescimento da obesidade. Eu acho que, quanto à relação ao Banco Rio de Alimentos, acho que a Aide poderia contribuir com a gente. Quando a gente pensa, né, a pauta, coloca-se a pauta da alimentação em discussão, o Brasil avançou muito, né, em 2010, né, a gente tem a conquista de se colocar a alimentação na Constituição, né, através de uma emenda parlamentar. Então, a alimentação passa a ser um direito social, igual a educação, igual saúde, previdência social. Então, essa conquista é de uma diferença ímpar para o Brasil, porque ela passa a ser uma política não mais de governo, mas uma política de Estado. Não é mais o governo A, nem mais o governo B. É o Estado brasileiro que coloca a alimentação na pauta de discussão. E aí o ganho é enorme, porque você vai colocar essa temática para todos os 3 níveis de governo estarem em atenção a essa temática. Essa questão do banco de alimentação entra na política governamental a partir de quando? Isso? No Rio de Janeiro, o MDS, em 2011, lançou um edital, né, para o Brasil todo, e o município do Rio de Janeiro ficou em 3º lugar nesse edital, e está em construção o Banco Carioca de Alimentos, né, que é uma proposta de atender 65 mil pessoas anualmente, através da doação dos alimentos que eles, embora não estejam na condição para ser comercializados, eles estão em condições para o consumo. Né? É um não ao desperdício. Porque isso é uma outra coisa absurda no nosso país, né? Eu vou falar no nosso país, eu não vou nem entrar no mérito de outros países, eu vou falar no nosso, que é a realidade que está mais próxima, que a gente quer efetivamente tratar de uma forma mais específica, né? O desperdício de comida ainda é uma coisa assim, completamente absurda. Exatamente. Aqui no Brasil são mais de 20 milhões, tá, do que se desperdiça em termos de alimentos. É um desperdício muito grande. Perfeito. Gente, muitas vezes a gente fala isso, né? As pessoas estão morrendo de fome. O Brasil, a gente diz que já exterminou com a fome zero, né? Eu não vou entrar no mérito de novo porque eu não tenho dados. Eu acho que a gente ainda não exterminou, ainda não tem fome zero mesmo, né? Mas é uma meta, pelo menos eu gosto de perceber sempre e de enfatizar para onde o vento sopra, né? O tipo de trabalho que está se buscando fazer. Então, pelo menos é um foco que se tem aqui no país. Mas quando a gente fala de fome, fome mesmo, o que é a fome? Exatamente, não ter absolutamente nada para comer ou que se tiver é muito pouco. É gritante a gente passar aqui no Rio de Janeiro, a gente vê, acho que em várias cidades, as pessoas passando fome tão perto da gente, né? Isso dói demais e a gente vê que as ações são feitas, mas ainda bastante que insuficientes. Precisa ter uma ação grandiosa, porque essa fome, ela é sustentada, de repente, por aquilo que está até no lixo, né? E a gente vê que é direito do cidadão ter uma boa alimentação, é isso que o Estado, é o que está na Constituição. E deve tentar garantir, né? Exatamente. Claro, não basta ter a lei, porque essa é uma questão, né? Às vezes a gente até sabe, e sempre se fala que o Brasil tem as melhores leis, mas até que elas se tornem realidade, que elas reflitam de fato na realidade do indivíduo, na realidade do povo, leva um tempo. Leva um tempo, mas a lei, ela é o patamar para você estar ali na reivindicação, né? É um passo necessário. É um passo necessário.
para que as coisas efetivamente aconteçam. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, a gente vai para o intervalo e a gente volta. Queria ouvir de vocês o seguinte: quais são os principais impactos da má alimentação ou da falta de alimentação, né? Que são os dois grandes polos que a gente vai estar olhando um pouquinho no nosso programa de hoje, né? Pessoas que morrem, falta de alimentação, mas nem sempre as pessoas morrem. Mas o que acontece quando a pessoa não tem uma boa alimentação? Ela pode morrer, mas ela pode engordar também, pelo visto, né? Quero ouvir a opinião de vocês. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, queridos. No dia 16 de outubro se comemora o Dia Mundial da Alimentação, né? Uma data que está aí colocada para chamar a atenção da população, dos governantes, dos educadores, das instituições de um modo geral, para o problema da alimentação, para a importância da alimentação, como lidar com essa questão. Todo mundo precisa, ninguém pode viver sem alimentação, né? Mas como se ter uma alimentação saudável? O que é uma alimentação saudável? Quais são os impactos de uma má alimentação na vida de uma pessoa? Que seria o impacto dessa má alimentação? Antes do intervalo, você falou que a gente ia falar sobre aquela questão da não ter nada para comer, não é isso? O efeito disso. E aquele que tem o que comer, mas não sabe selecionar. Exato. Bem, as duas coisas são má alimentação, né, Mara? É má alimentação, porque pela quantidade e pela qualidade. Isso. Né? Então, pela quantidade, a gente vê a questão da desnutrição entrando, né, de fato, com todas aquelas intercorrências, que vem a anemia, que vem a hipovitaminose A, que vem o raquitismo, que vem uma série de coisas, né, dentro da questão da fome. O excesso da alimentação, vem a obesidade, diabetes, hipertensão, etc, etc, etc. Mas dentro daquele que é obeso, eu posso ter ali a fome oculta, a falta dos nutrientes. Quem não conhece um obeso que tem anemia, ele pode ter anemia. Então ali eu tenho a carência de um elemento, do ferro, por exemplo. Então, isso aí é uma coisa também séria que a gente tem que estar atento. E o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, que ela seja o mais natural possível, que eu não utilize condimentos industrializados, que sejam de condimentos mais naturais, né? Que eu reduza a quantidade de sal, que eu selecione os alimentos que eu queira para a minha alimentação, que eu me preocupe com a questão da higienização e sem esquecer a origem desse meu alimento. Hoje o que a gente vê, Celeste, é que há necessidade de a gente descobrir que alimento é esse que eu venho consumindo. O que acontece na hora deles fazerem lá, selecionarem a semente? Que semente é essa que eles fizeram? Que trabalho foi esse com essa semente? Porque o que a gente está vendo agora, que esse aquecimento global, a gente vê que os insetos estão mudando totalmente, né? Mudou totalmente. Resistente. Exatamente. Tem mais resistência. Exatamente. Alguns estão ali vivendo, outros não e tal. E houve uma modificação. Eu preciso mudar essa semente, eu preciso utilizar o adubo adequado e com isso eu acabo utilizando o agrotóxico. Mais poderoso. O mais potente. E com isso há a possibilidade de contaminar os lençóis freáticos, matando com isso alguns animais, mexendo totalmente com a biodiversidade, mudando totalmente a qualidade daquele alimento. Em algumas regiões eles queimam para plantio, reduzem a qualidade desse solo e eu tenho um alimento empobrecido. Então eu tenho ali um legume, a verdura, que eu digo para você, consuma esse legume, verdura, mas é totalmente alterado. Então, o que é isso? Que qualidade é essa que está sendo oferecida? Então hoje a gente está com produtos inadequados sendo oferecidos à população. É uma alimentação saudável? Olha, eu consumo isso, e vem cá. Teoricamente, né? Se eu levar para um laboratório, o que é isso? O que isso acontece no nosso organismo? É duro de ver alguém morrer com câncer no intestino, no fígado. É duro de ver uma pessoa assim, definhando, né? Quando a gente sabe que uma das causas é esse tipo de alimentação. Então, há necessidade do estímulo à alimentação orgânica, tá? De ter uma alimentação mais saudável para a população. Isso é custoso? É trabalhoso? É complicado? Mas a população precisa receber uma alimentação saudável e dizer que, de fato, o que eu estou consumindo é saudável. Porque antes de chegar à mesa, né, tem esse momento que Mara colocou muito bem, do plantio, e que aí a gente volta na questão da legislação,
Porque se a gente não tiver um Estado, né? E aí, quando eu falo, eu não estou me referindo a governo, estou falando na política de Estado, né? Se a gente não tiver um Estado competente para atuar nesta área específica da produção, a gente vai continuar engolindo veneno, colocando veneno à mesa, né? Então, hoje, um dado que é preocupante mesmo para os estudiosos dessa área é a qualidade do alimento que chega à sua mesa. Porque você que está acreditando, estar consumindo um produto saudável, você pode estar consumindo veneno. E o que é possível fazer, nós, vis mortais, né? Que o que a gente quer é chegar no supermercado, no hortifruti, na feira, você chega lá e até já entendeu a necessidade de consumir legumes, verduras, etc. Eu quero falar um pouquinho mais disso, mas já entendeu a necessidade e você vai procurar aqueles locais de oferta, né? Naturais. Então, tá bom, eu já nem vou comprar no carinha que chega ali e coloca um pouquinho de legume e verdura para vender. A gente vai no supermercado, vai nas feiras, nos hortifrutis. São esses pontos. Esses lugares, tem alguma forma da gente buscar selecionar os nossos, esses alimentos para garantir que se tenha assegurada essa qualidade que como não se Mara tenha. Colocou, né? É o alimento que ele foi deteriorado? Ele, na verdade, ele está modificado. Né? Então, essas sementes modificadas, elas produzem alimentos modificados. E que o nosso corpo foi feito, eu volto a dizer, há muitos anos atrás, para uma alimentação natural, uma alimentação saudável, não tão modificada assim. Mas o ambiente está fazendo com que essas sementes e todos esses produtos sejam modificados, justamente para eles resistirem mais. Existem os produtores orgânicos, né? E aí existem locais apropriados em que eles vendem isso. Existem feiras no Rio de Janeiro e eu acredito que no Brasil inteiro tenha algumas localidades. É preciso que haja um incentivo maior à produção, volto a dizer. No supermercado a gente consegue, só que infelizmente é um preço muito mais alto. Então, qual é a nossa recomendação? Quem tem a possibilidade de plantar alguma coisinha que vai utilizar frequentemente, que plante. Alguma folha, né? Meus folhosos. Os folhosos a gente sabe que muitos são contaminados. Então, que eu passe a produzir alguma coisa, né? Alguns temperos, tudo aquilo que for possível. Não é possível, então vamos fazer uma boa higienização. Só que existem alguns agrotóxicos que eles entram na seiva. Eles não ficam só na superfície, eles entram na seiva. Então, isso vai muito mais além de uma ação individual. É uma ação do Estado. Ela é maior. De combate, entendeu? Mesmo, Exato. tipo a gente precisa de uma população com saúde. Eu digo assim, a minha população vai viver muitos anos. A expectativa de vida aumentou. Que bom, mas com que qualidade? Higienizar os alimentos, sim, né? Usando aquelas técnicas. Exatamente. Aqueles em que eu sei que ele fica superficial, logicamente vai sair. Então, uma colher de sopa de cloro, 1 litro de água durante 20 minutos, enxago depois, 20 minutos enxago depois numa água filtrada, já consigo quebrar alguma coisa, já consigo eliminar. Tudo aquilo que a gente puder fazer. E carbonato de sódio é bom para higienizar? Não, deixa lá, deixa ele quieto lá. Deixa ele quieto? Deixa ele quieto. Deixa ele lá, deixa ele lá. Não é nada bom usar. Não, esquece, ninguém fala de carbonato. No supermercado vende até mesmo os produtos apropriados, em todos os supermercados, grandes redes, vende sim, para a gente estar utilizando, para estar higienizando. Queridas, eu queria provocar vocês no seguinte, a gente está falando aqui, né, da má alimentação, da falta de alimentação, e às vezes a gente diz assim, não, mas aí só as crianças que não têm mais, as famílias que não têm um recurso financeiro bacana, adequado, é que acabam essas crianças tendo uma má alimentação, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes as famílias até podem oferecer uma boa alimentação, mas falta o conhecimento. E quando elas não se preocupam com essa alimentação que se oferece, essas crianças elas vão para a escola, elas vão ter deficiência, né?
de aprendizagem, vão ter mais dificuldade de aprender, talvez tenham o seu desenvolvimento físico mais retardado. Como é que é mais retardado, mais desacelerado, né? Só para não confundir aqui os termos, né? Como é que é esse impacto? E o que vocês falam para os pais com relação a essa alimentação? Pais que têm dinheiro, ou pais que têm pouco dinheiro, que recomendações a gente pode dar, especialmente quanto ao cuidado com a alimentação, para que os hábitos da vida moderna, eles não atrapalhem e não prejudiquem e não tirem a gente do foco de fornecer uma alimentação saudável para os nossos filhos e família, de modo geral. A gente trabalha também com oficinas, né? com famílias. E aí o foco é tentar mesmo o diálogo. Porque a vida moderna, a mulher hoje que trabalha fora, que ou ela deixa o filho em empregada ou deixa em escola, ela tem também uma desvantagem que é a TV com as informações dos comerciais, que tudo que é gostoso não é saudável, né? Tudo que é gostoso. Eu escutei uma vez de um pastor dizendo que chegaria no céu e ia questionar a Deus por que alface não engorda e rabada engorda, né? Então, quando você leva para um adolescente que ele não deve comer aquele biscoito recheado, que aquilo é um veneno, então é a negociação mesmo, da conversa, a gente está sempre conversando com as famílias, né? A mudança de hábito, porque quando o pai e a mãe, eles internalizam, né, a importância da mudança de hábito, nada como o seu testemunho, né, de vida para influenciar o outro, né? Não adianta você querer que o seu filho tenha uma alimentação bacana se você se enche de todas as porcarias que o mercado te oferece, né? Então, assim, a gente, quando tem conversado com as famílias, a gente tem as palestras, as oficinas, a gente tem sensibilizado a seleção de alimentos, a gente tem sensibilizado o cultivo em casa, a gente tem sensibilizado a estar repensando as suas atividades para que isso vá ecoar junto aos filhos, né? Porque ficar assim, falando por falar, né? E, você tem que comer, você tem que comer. Você não pode tomar sorvete, mas eu tomo. Aí, você tem que comer legumes e verduras, mas eu como batata frita. Eu como batata frita, aí fica complicado, né? Exato. E as crianças e os adolescentes, eles ficam muito ligados naquilo que os pais comem, né? E, inclusive, na escola, na creche. Eu me lembro, até uma vez que eu até comentei sobre isso, havia uma criança que quase não comia. E quando eu cheguei na creche, imediatamente a educadora falou para mim assim, a menina estava comendo, junto com os outros, e quando ela botou a primeira colherzinha assim na boca, a educadora botou a mão, essa aqui não come nada. Ela fez assim, eu não como nada? Então, eu já fui rotulada, eu não como nada, então não como mesmo. Então, é incentivar, isso é necessário. Precisamos incentivar e estar sempre comendo junto. Essa relação, eu costumo dizer que é muito importante. Rito, né? Nos alimentarmos juntos. Isso aí é importante. E mesmo aquela mãe que não gosta daquela preparação, naquele momento não custa nada para o seu filho, porque o seu gosto não será necessariamente do seu filho. Então, comer junto, mostrar para ele que, de repente, pode ser que para mim seja muito ruim jiló, apesar de eu adorar jiló, mas eu vou comer jiló perto do meu filho, para que ele possa comer também, se alimentar. Ele vai ver que aquilo ali não é difícil de alimentar com aquilo, e é importante. Então, a alimentação, ela é necessária e deve ser oferecida sem pressão, mas com conscientização. As crianças entendem, elas são muito espertas. E a gente não pode privar essas crianças, por exemplo, até os 2 anos de vida. Até os 2 anos de vida é quando a gente tem o crescimento cerebral. O cérebro vai tendo todo ele fechado até os 2 anos de vida. Então, nesse período, a alimentação é indicada, o aleitamento materno. Não se deve tirar o leite materno, tá? Então, salvo por algumas situações. A mãe tem HIV, por favor, retire. Por favor, não existe mais essa história de mãe de leite. Existe banco de leite, onde esse leite ele é analisado. Se vê se esse leite está sendo portador, se está sendo um veículo de alguma enfermidade. Lá eles analisam. Agora, uma mãe de leite, de repente, ela tem o vírus de HIV,
e ela está passando por uma outra criança. Às vezes não sabe. Sem saber, então não existe essa coisa de mãe de leite. Agora, o leite materno é saudável até os 2 anos de vida. Só ele sozinho, até os 6 meses. Com o leite materno, a gente consegue proteger essa criança e fazer com que essa criança tenha um peso ideal e esse fechamento do seu cérebro. Ela vai ter um bom raciocínio, uma boa aprendizagem, ela vai desenvolver bem, ela vai ter a linguagem, vai conseguir desenvolver bastante essa parte. A parte psicomotora dela vai estar ok. Então, o aleitamento materno, ele é necessário. Interromper é um custo muito grande. Tá? E tem assim, o alimentar-se na perspectiva da saúde, você não precisa necessariamente só comer o que você gosta. É isso que a gente precisa internalizar. Claro, claro. Que ninguém morre se comer... Eu, por exemplo, não gosto de beterraba, mas eu como beterraba. Ninguém morre, eu não morro, né? Estou aqui falando. Então, eu coloco um pouquinho de beterraba junto de alguma coisa que eu gosto muito. Né? Então, esse tem que ser o despertar. Que você pode comer aquilo que o seu paladar, né, não vai ser... E você conversar com a criança. Você precisa, né? A gente não precisa tomar banho, não precisa escovar dente. Você precisa ingerir alguns alimentos. Verdade. Nessa consciência de que a alimentação ela é decisiva, né, na tua qualidade de vida, naquilo que você... Muita gente diz isso, né? Tem até um ditado que fala isso. Você é o que você come. Né? Exatamente. O que você come. Você pode ter um melhor humor ou um pior humor. Você pode ficar com uma pele melhor, com um cabelo melhor. Você pode ter mais saúde, disposição para o trabalho, para o lazer, etc. Ter muito sono, ter a quantidade de sono necessária. Por conta da comida, né? A gente já precisa de novo ir para o intervalo, eu vou fazer a paradinha e no próximo bloco eu quero explorar com vocês. Primeiro, quais são os vilões da alimentação? Né? Aqueles alimentos que estão aí no top, né, de prejuízo à saúde. E aqueles que podem nos ajudar com diferentes situações, até mesmo de doença. Ok. Tá? Intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje conversando com você sobre alimentação. E aí, você se alimenta bem? Você é capaz de afirmar que você tem uma boa alimentação? Se sim, muito bom. Parabéns para você. Né? É isso que a gente quer. A alimentação é fundamental. A gente vai continuar conversando aqui com as nossas entrevistadas de hoje, mas no início desse bloco eu quero deixar aquele recadinho especial para você. Vê aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí, volta a repetir, a alimentação também faz a sua vida melhor, viu? Com certeza, com certeza. E aí, queridas, quais são os alimentos que são os vilões, né, na alimentação do dia a dia? Você citou um no início, né? O sal, tem três branquinhos que podem ser considerados vilões, né? O sal, a gente tem que ter muito cuidado com ele. O açúcar e a farinha branca, né? São os três que, se você não tiver cuidado com ele, se você se empolgar ao ingerir, certamente você vai, assim, certamente eu não diria, mas muito provavelmente você vai ter consequências desagradáveis para a sua saúde. Sal que a gente sempre quer colocar um salzinho a mais na comida para dar um gostinho mais forte. Açúcar que está aí nos doces maravilhosos o tempo todo, né? E a farinha branca no pão, especialmente nas pizzas, né? Nos bolos, etc. Como que a gente faz para substituir ou para controlar esses vilões?
O Ministério da Saúde, ele já foi liberado, já há bastante tempo, os 10 passos de uma alimentação saudável. E dentre eles tem lá, bem em destaque, a questão do sal. Então, o sal de acréscimo não é recomendado. Então, o ideal é tirar o saleiro da mesa. Quando a gente for temperar um alimento, formos preparar esse alimento, é acrescentar o sal ali. E é sempre pouquinho, não é muito. Aos poucos, o nosso organismo vai se adaptando àquela quantidade, mas ter consciência de que a pressão arterial ela poderá subir com esse excesso de açúcar e de sal. E aí está tendo sempre um controle. Com relação a esse açúcar, a gente também tem que ter bastante cuidado, né? Principalmente para aqueles que são diabéticos. Isso aí a gente tem que ter uma atenção redobrada. E também porque ele vai estar conduzindo à obesidade. Além desses, a farinha, ela ser substituída por uma farinha integral. Mas não fica bom, essa preparação não vai ficar boa só com farinha integral. Então vamos dividir meio a meio. Né? Metade farinha branca, farinha integral e a outra já refinada. A gente consegue estar equilibrando. Esse açúcar, se eu conseguir optar por um açúcar mascavo, ele é muito mais saudável. É como se fosse a rapadura toda ela moidinha, é muito mais saudável. Ou então está substituindo pelo adoçante, sabendo exatamente aquele que ele vai estar consumindo. E se ele faz também, lhe apetece ou não, tá bom? E assim, porque o sal, o perigo do sal, além desse que Mara mencionou, porque para você ingerir uma Coca-Cola, por exemplo, o sódio está lá. Aí você come o sódio está lá. Então, assim, tem o sal que ele vem de todos os outros alimentos para poder dar consistência, para poder ele não deteriorar. E aí as pessoas vão ao restaurante, aí adicionam assim, eu chego a passar mal, me tremo assim, porque você está tentando se matar aos pouquinhos, aquele sujeito que quer se matar devagarzinho. Tem aquele que é corajoso que vai lá e pá, dá cabo da vida dele, mas tem aquele que vai paulatinamente, né? E nem está percebendo. E não está percebendo. Prefere não pensar a respeito. Mas é preciso se dizer, é preciso se alertar, é preciso que diga-se, você está se matando. Gente, vocês estão falando dessa questão, né, sal, açúcar, farinha branca, etc. Mas uma das coisas que é decorrente da vida moderna, né, a praticidade de você passa no supermercado, compra tudo prontinho, tudo enlatadinho, o suco ali de caixinha, não sei o que feito, a salada já toda preparadinha, etc. Qual é o risco dessa história? Isso é bom ou tem algum risco? A gente vê que, por exemplo, uma caixinha de suco. Uma caixinha de suco muito mais rápido do que eu ir lá preparar meu suco. Só que aquela caixinha de suco, dito assim, não, é natural, a propaganda é maravilhosa, né? Tira até da árvore, a laranja, espreme a laranja e está ali na caixinha. Será que tem ali vitamina C? Olha, eu não sei se vai ter a vitamina C ali, se de fato é da fruta. Eu sei que aquele 1 litro, eles representam quase 2 copos duplos de açúcar, que eu não conseguiria estar consumindo, 2 copos de açúcar, tá? E aí, naquela caixinha de 1 litro, essas coisas industrializadas, elas precisam ter bastante açúcar, sal e gordura, porque eles são viciantes, né? Como eu já falei aqui num programa, os 3 são viciantes, em maior quantidade, vicia e a pessoa vai tomar. Como um determinado refrigerante que foi mencionado, esse refrigerante ele estimula a mais sede. E eu vou beber mais, mas como eu gosto daquele, eu vou beber mais aquele refrigerante. E é um ciclo vicioso. E o refrigerante, ele engorda, tá? Ele rouba os nutrientes essenciais. Poxa, você imagina um prato super saudável, com aquelas saladas que eu comprei, as folhas que eu comprei, enfim. Um prato super saudável, arroz, feijão, carne, peixe, frango, ovo, seja lá o que for. E ali eu estou comendo um copo de refrigerante, um copo de mate, ou esse copinho de café que eu vou tomar logo em seguida, ou aquele chá preto que eu vou tomar em seguida, eles têm a capacidade de roubar os nutrientes. Então, eu acabo eliminando, tendo fezes vitaminadas. E vai tudo embora. Tudo não digo, mas uma parte significante. Entendeu? E o sódio, que normalmente a gente vai ver nesses produtos, né? Ele sempre vem com uma quantidade grande, que é algo que também faz muito mal à saúde. Faz. Né? Prático, mas... Faz. Ele não só aumenta a pressão arterial, ele pode levar à perda grande de cálcio e também à cegueira.
Uma pessoa E é pode bom fazer sempre isso. estar olhando, né? Dá uma olhadinha no Exatamente. rótulo e aí Nunca é demais. faz uma selecionar. compensação, né? Se vale a pena realmente, né? Porque às vezes o prático, né? A vida prática, óbvio que eu gosto também da vida prática, né? Mas às vezes o muito prático vai te sair muito caro mais para frente. A gente tem visto aí, né, feijão e arroz, alimentos que foram sempre absolutamente tradicionais na mesa do brasileiro, meio que desaparecendo Não devia. da mesa do brasileiro. Como é que vocês têm visto isso e que recomendação vocês podem dar para o nosso telespectador? Não deveria. A recomendação do Ministério da Saúde também é manter o arroz e feijão, porque eles se tornam quase uma Eles são proteína complemento. completa, como tem na carne. O arroz e o feijão é perfeito. completam. Eles se É completam. casamento. É casamento bonito mesmo, sabe? Ele é próprio, forma uma proteína quase como tem na carne. Então, a recomendação é manter, e todas as nossas orientações que a gente faz junto à nossa população, é exatamente essa, mantém o nosso hábito. Por que introduzir um outro alimento? Tentamos introduzir a soja. Vamos manter a soja, mas não faz parte do nosso hábito. Não é isso a ideia. É Não. verdade. Paladar diferenciado. E a população que a nossa secretaria atende, desenvolvimento social, é um público que ainda mantém esse casamento. Assim. A população de poder aquisitivo baixo, esse casamento do arroz com feijão, ele ainda é muito presente no prato dessa população. E a gente reforça isso, mantém sim, porque é um casamento que deu certo, que não é para terminar. Vai fazer bem para a saúde, né? Muito, muito. As crianças precisam comer feijão. Comer feijão... Comer feijão, comer Ah, arroz, comer todos feijão. todos nós. Eu queria voltar a isso, né? Que pai e mãe têm uma responsabilidade que antes de ser amigo, companheiro, meu filho brinca comigo que eu fecho com ele, eu sou fechamento com ele, mas a última palavra é minha, ele está com 20 anos. Né? Pai e mãe é para ser, antes de tudo, pai e mãe. Então, alimentação tem que ter o crivo do adulto. Um adulto não pode ser vencido por uma criança de 4 anos que só quer comer batata frita. Né? Então, pai e mãe é para ser pai e mãe. Tem que ter a função de dizer não. Criança não pode comer só batata frita. Criança não pode tomar só refrigerante, que aprendi, né? Não pode falar o nome. Criança não pode... Aprendi. Criança não pode tomar só refrigerante, entendeu? Então, assim, a gente também tem essas palestras que a gente faz com a população, assim, com os usuários da nossa secretaria, da assistência social, de alertar isso, a importância da comida e a importância do adulto, do limite que o adulto tem que dar à criança. Nessa história toda. A gente veio falando aí na questão da alimentação, citamos a obesidade também, e muitas vezes assim, né, nos tempos atuais as pessoas acabam se preocupando mais com a obesidade por conta de estética. Quando deveria se preocupar por conta de saúde mesmo, Exato. e não por conta de estética, né? De novo, a gente já precisa dar uma paradinha, a gente vai para o nosso último intervalo, e eu queria voltar com uma pergunta para vocês, que é a questão de pular alimentações. Hoje se tornou uma coisa comum, né? A gente pula alimentação, tem café da manhã, etc. Qual o impacto disso numa estrutura de alimentação saudável, na saúde das pessoas? Pular alimentação, pode ou não pode? Depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Já no bloco final aqui, a gente refletindo hoje com você sobre a alimentação. Mola mestra da nossa vida. Repetindo o ditado, a gente é aquilo que a gente come, né? Daí a importância desde a mais tenra idade, desde a amamentação, né? A gente está com foco, as mães, os pais que são os responsáveis por assumir essa rédea, né? E conduzir a boa alimentação da família, desde as crianças até mesmo no dia a dia da família como um todo, né? A gente acaba sendo mesmo responsáveis por essa história. Mas e aí, essa história de pular refeição, que já se tornou um hábito para todas as pessoas, quais são os riscos dessa atitude para a saúde de uma pessoa? Ela vai ter um desequilíbrio. O nosso organismo foi feito para receber alimentação de 3 em 3 horas, como um bebê.
O bebê, ele acorda de 3 em 3 horas para mamar. Mas o bebê não faz nada, Mara. Tem vida mole, fica... Sim, mas está crescendo. Ele não faz nada, mas o organismo dele está fazendo demais. O metabolismo dele é intensificado. Bem, a gente precisa, ao acordarmos a nossa alimentação, nosso café da manhã, passado 3 horas alguma coisa, passado 3 horas outra coisa, passado 3 horas... Então, nós temos momentos que o nosso corpo pede, porque ele foi programado para isso. Essa máquina foi programada para de 3 em 3 horas receber alimentação. Se eu interrompo no momento que eu chego a outra refeição, eu vou comer muito mais, porque a gente estava comentando aqui no intervalo. A pessoa vai consumir muito mais além do que deveria, até que o seu cérebro registre suficiente de glicose. Epa, estou satisfeito, legal, parei, vamos aguardar a próxima refeição. Agora, existem pessoas que fazem essa loucura, né? Não comem porque querem emagrecer. Aí arrumam uns shakes aí da vida, umas coisas meio que enlouquecidas, e diz que vai emagrecer. Ah, emagreço porque eu fico horas sem me alimentar e com isso a minha reserva, que está lá guardada em gordura, eu começo a consumir. Primeiro eu lanço mão de carboidrato, a minha glicose, depois eu lanço mão de gordura e vou queimando. Algumas pessoas fazem até atividade física, até no jejum. Loucura, porque pode apagar ali dentro da academia e responsabilizar o professor e o dono da academia, por um erro dele, uma loucura dele. Então, essa coisa de ficar muitas horas sem se alimentar e achar que vai emagrecer é doideira, porque desequilibra o organismo. O organismo precisa do sódio que a gente falou, ele precisa da glicose, ele precisa de várias coisas. Essas coisas estão dentro dos alimentos. Eu preciso fazer uma dieta em que de 3 em 3 horas eu vou receber. Quero emagrecer? De 3 em 3 horas eu vou receber. Só que a quantidade é mais reduzida. Se eu preciso, meu organismo precisa de 2.000 quilocalorias, eu vou receber uma dieta de 1.800, olha aí, eu tenho um déficit de 200. Eu tenho comer mais vezes em menos quantidade. Exatamente. Por incrível que pareça, a melhor coisa para emagrecer é comer. Exato, Né? você aprende. Você come mais vezes em menor quantidade. Comer uma alimentação adequada, né? Exato. Não adianta essa história de, quero emagrecer, eu vou parar de comer. Aí eu vou ficar doente, né? Mas não, né? Posso até emagrecer, mas não vai valer a pena, porque vai ser uma magreza Vai ser saudável. Não vai ser saudável. Queridas, olha só, eu ainda queria uma pergunta para vocês, porque a gente falou aqui sobre os vilões da alimentação, né? Vocês já citaram aí os 3 branquinhos, que são o açúcar, aprende rápido, viu? O açúcar, o sal e a farinha branca, a farinha de trigo branca, né? Que são os mortais. refrigerantes, E aí os refrigerantes bebida alcoólica. Também, bebida alcoólica, a Mara já está... Os alimentos processados, ultraprocessados, que é esse que a gente passa no supermercado e compra. Já está prontinho lá, é só botar no micro-ondas. Só botar esse que é só... As frituras, também é uma bela de uma frituras, vilã na alimentação, gordura né? trans, biscoito recheado. Por isso que é sempre bom estar uma olhadinha. Então, vamos deixar aqui, vamos falar aí para deixar na cabeça do nosso telespectador aqueles alimentos que são imprescindíveis para uma alimentação saudável. Quais são os top da boa alimentação? Arroz, feijão, o casamento. Casamento perfeito. Exatamente. Fruta. A fruta tem a grande vantagem, né? E não precisa adicionar açúcar, né? Quando você quer o suco, não gosta da fruta, toma o suco, né? E não precisa colocar, porque ela traz o açúcar natural que o meu organismo precisa. Só para implicar com você, fala sério, tomar um suco de limão sem açúcar não dá, né? Mas aí você apelou, né? Aí apelou, limão, apelou. As frutas, os legumes, as verduras, substituindo aquele docinho por uma fruta, que é bastante saudável. Dá preferência, em alguns momentos, os alimentos integrais, utilizar as carnes e não carnes gordas, retirar a pele do frango, retirar a gordura do frango. O frango ele só fica com a pele só com a asa, porque não tem como tirar. É. Porque do restante dá para liquidar toda a pele do frango. Exatamente. Aquela galera aí que gosta exatamente da pele, que gosta exatamente da gordurinha. Pensa no veneno que é, pensa que é veneno. Pensa que o churrasco veneno. é maravilhoso, né? Que falar assim, olha só, tira essa gordura contra filé quando for fazer. Mas se a gente pensar em casa, vamos estar tirando. E também a gente não pode esquecer que o churrasco também ele libera aquele queimar da carne libera uma substância que é tóxica, tá? Então, frequentemente também o churrasco, vamos estar cortando. Então, vamos fazer aquele bifezinho na chapa, dar preferência aos alimentos grelhados, tirar o amilanês, os empanados. Empanado também. Forno.
tá? Cozido. Perfeito. Recuperar aquele cozido que os nossos avós falavam tanto. Eu quero um caldo. Aham, Então, vamos aham. voltar aos caldos. Maravilhoso. Ai, minha mãe fazia um cozido maravilhoso. Que delícia. Que bom. Queridas, é isso aí, né? Tudo com moderação, equilíbrio. O nosso grande objetivo hoje é chamar a atenção dos nossos telespectadores para os cuidados, né, que a gente precisa ter com a alimentação. O jogo da vida, tudo demais desequilibra, né? Tudo demais desequilibra. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, permitindo a gente falar aqui com tanta propriedade sobre a alimentação. Só despedida para o nosso telespectador. Queria agradecer o convite e pedir para que eles fiquem bem atentos ao que vão selecionar os alimentos. E não esquecer que vocês, pais, são responsáveis muito pela alimentação dos filhos de vocês. E cuidem também dos seus idosos. Eles precisam estar bem hidratados. E eles não deveriam ter uma alimentação como os jovens. Eles precisam recuperar aquela alimentação do passado. É isso aí. Obrigada. Aide? Agradecer, foi um prazer estar com você, estar com Mara, minha amiga e companheira. Dizer assim que é responsabilidade nossa, especialmente nós mães, né? Verdade. Esse trato da alimentação, o cuidado de estar olhando, de estar pesquisando, de estar selecionando o que a gente come e o que a gente oferece. Pois é, o bom disso é que está nas nossas mãos, né? Se está nas nossas mãos, a gente pode fazer. Daí a nossa provocação, deixamos o nosso recado. Agora é com você aí em casa, para que você possa olhar, ter cuidado e buscar ter uma alimentação saudável. Só você vai ganhar com isso. Obrigada pela sua presença e participação conosco. Encerramos o programa aqui, como sempre, com boa música. Deixo vocês com Elisa Morim. Paz. Eu te louvarei, eu te exaltarei, levantarei minhas mãos em adoração. A minha vida está em ti. Minha vitória está em ti. Eu sou somente